Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, deputado Osmar Terra diz que não tem pretensão em assumir o Ministério da Saúde. Camila Yunis. O deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, descarta a intenção de assumir o Ministério da Saúde. Em entrevista aos Pingos nos Is, ele lembrou já ter ocupado o cargo de ministro 2 vezes e que atualmente não tem essa pretensão. Terra afirmou que agora o ideal para ele é continuar como deputado. Eu já fui ministro, né? Então eu quero dizer que eu não tenho essa pretensão. Eu já fui ministro 2 vezes, 2 governos diferentes, né? Então eu tô com 70 anos, eu quero ter para mim o ideal é uma posição como eu tenho hoje, deputado, eu poder debater, poder argumentar, poder dar subsídios quando o presidente me pede, né? Eu tenho uma relação ótima com o presidente. Osmar Terra elogiou o atual ministro da Saúde, afirmando que Nelson Teich tem capacidade para gerir a pasta. Questionado sobre uma possível inabilidade do ministro, Osmar Terra disse que ele precisa apenas de tempo para administrar a máquina pública. O deputado ainda reforçou que tem dado apoio a Teich, inclusive oferecendo sugestões. Sobre a pandemia de coronavírus no país, Terra disse que há um alarde feito pela maior parte da mídia, que tem deixado a população assustada. Ele acredita que a forma como está sendo feita o isolamento social não tem apresentado bons resultados e está prejudicando a economia. As pessoas podem, com proteção, com máscara, lavando as mãos e tal, voltar para a vida normal. A gente vai no supermercado, né, gente? O risco de se contaminar no supermercado é muito maior do que em qualquer loja do shopping, né? Então, se a gente pode ir lá, a gente pode ir na loja do shopping desde que cumpra um protocolo e deixar a vida fluir. A vida, nós estamos quebrando o país por nada. Não tem um doente a menos. Vocês acham que essa curva, esses 12 mil mortos aí que a gente está vendo, isso é na quarentena. Osmar Terra reitera que a testagem em massa é uma boa forma para conseguir controlar a doença e lembra que o método foi eficiente na Coreia do Sul. Com relação aos tratamentos para a Covid-19, ele não se mostrou muito otimista com a fabricação rápida de uma vacina. No entanto, Terra acredita que medicamentos como a hidroxicloroquina são uma esperança no tratamento da doença. A vacina demora. Os coronavírus parecem que são vírus mais difíceis de ter vacina. Eu acredito que possa ter remédio, sim. Acho que a hidroxicloroquina pode ser. Tudo indica que ela está tendo um bom resultado. Quanto mais cedo ela começa no início dos sintomas, né? Eu não vejo problema nenhum em usar, e tem que usar, porque senão, qual é a outra coisa que vai fazer, se não tem outro remédio? Sobre o elevado número de mortes, Osmar Terra afirmou que muitos óbitos não são registrados no mesmo dia em que ocorrem e acabam sendo notificados todos ao mesmo tempo. A expectativa é de que o número de casos de coronavírus caia na primeira quinzena de junho. Zé Maria, Osmar Terra sempre foi nessa linha, né? Não mudou absolutamente nada no que ele pensa. O Osmar Terra é um médico, mestre em neurologia, um estudioso, parlamentar, foi prefeito e principalmente secretário da Saúde no Rio Grande do Sul durante 8 anos e pegou ali de frente a entrada do H1N1 aqui pelo Brasil, vindo do México e entrando pela Argentina. Ele relata que no Rio Grande do Sul as pessoas começaram a morrer de uma síndrome respiratória que ninguém entendia direito e atacava principalmente jovens e não velhos. Os idosos, porque já estavam imunizados de outras influenzas antigas. Então, ele toma como base a H1N1. Errou muito. Ele disse que os mortos aqui no Brasil não passariam de 2.000. Neste caso, ali ele compara com H1N1. Errou, já estamos em mais de 12 mil mortos, né? Mas ele tem uma linha muito eficiente ali no trato de epidemia, uma experiência longa com epidemia. O detalhe é o seguinte, é porque redes aí, principalmente redes ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, já começam a criticar o ministro Nelson Teich e defender o Osmar Terra para ministro da Saúde. Olha, o ministro da Saúde tem que estar em consonância com o presidente da República. Trocar Henrique Mandetta por outro que defende também o afastamento social, a quarentena, parece ficar na mesma situação. Osmar Terra é mais radical, ele defende a abertura e cuidados, muito cuidados, mas defende a abertura. É um assunto delicado, né, Constantino? Precisa ter afinidade mesmo entre o governo e o Ministério da Saúde.
Não, sem dúvida deveria haver um alinhamento, né? Eu acho lamentável que muitos bolsonaristas já estejam tentando fritar o novo ministro, né? Uma coisa impressionante a capacidade de conseguir comprar brigas e gerar intrigas desnecessárias. Sobre o Osmar Terra, é verdade que ele errou no excesso de otimismo, pelo menos em relação a óbitos, assim como erraram os mais catastrofistas, os profetas do caos, que chegaram a falar em centenas de milhares de mortes, né? Mas ele ainda pode se mostrar mais certo do que a média, porque hoje, por exemplo, tem um artigo na revista Foreign Affairs mostrando se a Suécia não pode estar mais certa do que os outros. É verdade que a Suécia mostrou uma taxa de letalidade até aqui em relação a milhões de habitantes maior do que os vizinhos, mas tem muita gente preocupada com a segunda onda. Quando começa a reabrir, a gente tem que lembrar que o isolamento, as quarentenas, não são para curar a epidemia, é para ganhar tempo, achatar a curva e poder fazer alguma coisa para não implodir o sistema de saúde nesse processo. Era disso que se tratava apenas. Mudaram a narrativa. Estão achando que a gente vai ficar isolado em casa para sempre, até ter uma vacina. Isso aí é a implosão do sistema econômico, é a depressão e o desemprego generalizado. Ninguém pode tolerar isso. Então vai ter que começar a reabrir. Outros países estão fazendo e aí tem o risco de vir a segunda onda, porque o vírus não desapareceu num piscar de olhos. Quando vier a segunda onda, se vier, a Suécia, que está desenvolvendo a imunidade de rebanho, poderá estar muito mais protegida, ou seja, ainda é cedo para julgar.